Olá a todos, bom dia. Meu nome é Giovana Casimiro e hoje eu vou falar de alguns dos projetos que motivaram a minha pesquisa. A minha pesquisa de doutorado ela está no início, eu estou sendo orientada pela professora e doutora Gisele Beigelman. E o meu objeto principal é pensar a cidade como interface não apenas museológica, mas de diversos tipos de coleção e acervos que são construídos diariamente sob influência das mídias digitais, sobretudo de tecnologias como a tecnologia de realidade mista e realidade aumentada, que acabam sendo eh, as, as duas técnicas que eu tenho estudado mais para intervir na cidade. Ao longo dessa apresentação, vocês vão ver diversos projetos que eu desenvolvi nos últimos 2 anos, entre eles intervenções públicas na cidade, como esse vídeo que vocês estão vendo nesse momento, que foi um projeto feito em parceria com o Red Bull, no Vale do Anhangabaú, e alguns outros projetos voltados mais para o campo da realidade aumentada, como ferramenta de intervenção pública e apropriação da cidade, videomapping, e outros projetos que eu desenvolvi não apenas em São Paulo, mas também em Viena, na Áustria, e outros em Boston, nos Estados Unidos. Eu acho que os conceitos que eu acho que são mais relevantes para serem pensados, que eu definitivamente estou buscando pesquisar, é entender, primeiramente, a cidade como esse espaço de apropriação, e entender os novos valores que são construídos do ponto de vista do acervo na cidade. Quais são esses acervos que se estabelecem na cidade do ponto de vista do patrimônio institucionalizado, mas também do ponto de vista desse patrimônio que está sendo construído em coletividade e colaboratividade entre os transeuntes, os usuários. E eu acho que o contexto digital ele permite uma aproximação da ideia da cidade como interface diferenciada, porque a gente pode entender a cidade como interface sob uma série de tensões entre as instituições que antes eram responsáveis pela geração de valor referente ao patrimônio, ao que se deve colecionar, ao que se deve lembrar, e essa nova demanda, onde tudo é aberto, tudo é coletivo, as pessoas constroem seus próprios acervos e são curadores de suas próprias vidas, através de serviços como os serviços oferecidos pelo Google, onde há um grande engajamento em você construir o seu próprio acervo, em você curar as próprias imagens em volta de você, sendo que essas imagens são diretamente relacionadas à cidade. Esse projeto que está passando agora é um projeto que eu desenvolvi em Viena, que utilizava imagens históricas, imagens do Instagram e criava uma espécie de intervenção pública usando realidade aumentada. Acho que é importante sempre pensar, e eu acho que é nessa direção que está indo a minha pesquisa, que essas tensões elas criam, elas enriquecem a experiência da cidade. Então, hoje, eu acho que é bacana entender que não apenas a cidade como interface museológica, mas a cidade como uma superfície de interferências, de construção de acervos e de repensar aspectos políticos, não apenas da cidade, mas de como nós construímos a cultura contemporânea. Esse projeto que eu estou passando agora foi um projeto que eu acho que é um dos mais importantes para a minha pesquisa, desenvolvido com o grupo de pesquisa do qual eu faço parte na FAO, coordenado pela Gisele Beigelman. Foi um projeto do MASP, chamado MASP ETC-BR, em que a gente fez um workshop de 2 dias para fotografar a Avenida Paulista e construir e explorar essa ideia de uma estética do banco de dados, e finalizando com uma grande projeção no vão do MASP. E eu acho que esse projeto ele classifica bem e exemplifica essa ideia de que a cidade ela pode ser interface do ponto de vista de pesquisa, onde você busca as informações através da cidade, os dados que vazam da cidade. Ela pode ser uma superfície de projeção, literalmente, e ela pode ser uma superfície de mediação, seja essa mediação histórica ou uma mediação entre os dados dos usuários, as experiências dos cidadãos, e a própria história da cidade, ou mesmo de instituições, que eu acho que isso foi um dos grandes motivadores da minha pesquisa como um todo, foi entender que gradualmente instituições museológicas, espaços de arte, que são os responsáveis pelo colecionismo de certa maneira, eles passaram a usar a cidade em si como mediadora e ferramenta de aproximação
dos futuros visitantes ou dos seus atuais visitantes numa espécie de processo de expansão. Como um acrônimo, e uma série de combinações que resultassem essa ideia desses enfrentamentos simbólicos. Será que nada vai acontecer? Será? É tudo no centro. A gente tem hashtag Vão Livre, Paulista Aberta, MASP Museu, Manifestação Paulista, Artistas Paulista e Arte Pública. Essas categorias são únicas. O que está numa categoria sob um aspecto pode estar no outro dia. E essa mistura é interessante também. Pensar essa migração de categorias. Mostra de artigos sinistros e piratas. Aberto, semi-privado. Museu de Artesanato, Museu da Manhã sem presente. Marcha dos ativistas simpatizantes. Je suis une chanteuse brésilienne, je m'appelle Caroline, s'il vous plaît, dansez avec moi. Como se dice en Bolivia, Maya, Paya, Quinza, 1, 2 y 3, y vamos a rimar como se va, así que como ves, aquí nuevamente haciendo rap con estilo, como ves aquí, haciendo latinoamericano, viva, viva latinoamericano, por favor. Viva! Um dos motivadores, definitivamente, do início dessa pesquisa foi um projeto chamado Memória da Amnésia, que eu desenvolvi, no qual eu colaborei com a professora doutora Gisele Begelman, desenvolvendo um tour histórico na cidade de São Paulo com realidade aumentada para visualização de monumentos que desapareceram, que foram removidos gradualmente. Isso me fez chegar a um projeto que eu recentemente desenvolvi na cidade de Boston, intitulado Look Again. Então foi um projeto de reconstrução, de restauração da fachada de uma casa que está comemorando 300 anos, usando a tecnologia de realidade aumentada, que permitiu, foi bem recente, ele foi apresentado nesse final de semana, e permitiu eu repensar diversas das minhas questões, inclusive para pensar essa ideia do patrimônio, da nova maneira de visualizar o patrimônio, não só o patrimônio referente ao que se quer lembrar do passado, mas ao que se vai construir no futuro, né? Então, um dos conceitos que eu estou tentando abordar e entender é essa ideia de um open source heritage, essa ideia de um acervo aberto, onde as pessoas podem colaborar, e isso acaba sendo evidente, sobretudo em serviços como Google Maps e o Google Local Guides, que são serviços em que engajam as pessoas a construírem uma perspectiva da cidade que é individual, mas que é validada coletivamente. Então, eu acho que eu tenho alguns apontamentos que são importantes para fazer um fechamento da minha fala. Primeiro de tudo, eu acho que é válido pensar a cidade como, de fato, uma superfície de interatividade hoje e nos perguntarmos o porquê grandes empresas têm interesse em, por um lado, se apropriar da cidade cada vez mais, para fins culturais e para fins de monitoramento e geração de dados, e por que essas grandes empresas como Google, Facebook, enfim, eles estão engajando tanto as pessoas na apropriação da cidade e na validação desses espaços, na revalidação. Então, acho que isso é importante de se avaliar e para poder compreender como a cidade se desdobra no futuro, né? E aquilo que se constrói na cidade passa a ter valor. Então, a partir dessa atenção que se percebe com essas grandes empresas que se apropriam do espaço urbano para a construção, na verdade é uma espécie de capitalização da memória das pessoas, onde tudo que eu produzo é parte de um acervo maior desses grandes gerenciadores e servidores, mas ao mesmo tempo é fundamental para entender o que vai ser importante de alguma maneira no futuro das cidades e da memória coletiva. Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental. O outro aspecto que eu acho que é fundamental é entender que a cidade também tem um papel fundamental de ser uma ferramenta de resistência para artistas, sobretudo do ponto de vista da arte pública e da arte urbana. Então, entre outros projetos que apareceram ao longo dessa minha fala,
Tiveram outros projetos que envolveram diretamente grafites e murais na cidade, em que tecnologias como a realidade mista ou a realidade aumentada usam a cidade como uma ferramenta de questionamento diretamente, né? Então você está fazendo um questionamento direto na superfície da cidade, sobre a condição da comunidade que se apropria daquele espaço. E nisso, obviamente, eu acho que o mais interessante é entender muitos autores como o Paul Virilio, o David Harvey, o Gilles Lipovetsky. Eu gosto muito do que eles pontuam sobre essa transformação do status do espaço. E eu acho que isso é um dos caráteres fundamentais para serem pensados nos próximos anos da minha pesquisa. Para quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais do que eu estou fazendo e do que eu estou pesquisando, eu insiro aqui algumas informações de contato. Eu queria agradecer demais pelo convite e me desculpar por não poder estar presente fisicamente, mas eu fico totalmente disponível para qualquer dúvida e qualquer interesse em me contatar por e-mail. E desde já eu agradeço muito. Um grande abraço e um excelente seminário. Tchau!